Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito, a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você. Pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé, dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo, dias que desafiam a paz de espírito, dias que desafiam a alegria, dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva dias melhores com Pastor Nézio. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito, a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você. Pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé, dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo, dias que desafiam a paz de espírito, dias que desafiam a alegria, dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva dias melhores com Pastor Nézio. Obrigada, Jesus. Ramundo Lumusa Carrebras, Ribro Calamasso Curiende, Rebros Acatarabros, Yarrebro Calabos, Rebros Andaramamu, Requetelebos Acarabrabo, Secete Remanda, Ramalau, Suriende Rebros, Ziranderemo, Zaracata, Toros, Secete Rebot. Aleluia, glória, glória, glória ao Senhor. Rema Suriete Rebras, Secete Rabros. Te amamos, Pai, te amamos, Abba. Te amamos, Jeová, te amamos. Te amamos, rebros, arequetelebos. Te amamos, Senhor, te adoramos. Adoramos, Teu Espírito Santo de Deus. Te adoramos, és bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. Rebrosirate, raquete rebrosandaramasuriete rabras. Raba, toma o Teu trono de governo, toma o Teu trono de senhorio nos nossos lares, rabrosicandar. Toma o Teu trono, Pai, toma o Teu trono, Jeová, toma o Teu trono, Abarebrosandarabás. Altares de adoração, altares de gratidão, altares de gratidão, altares de adoração. Ribrazequeterebrosandarabros, recalabosicarababababá, romondorobrosikalabosequeterebrasandaramas, yendaramassocô, ricate, zeremandaramas. Zorobozira bababás, zerebozorob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 o, zira ketelemazarabo, rabrozequete rabababás, yendaramazukule, rebrozarababo. Yes. Eu estou a vir, Pai, estou chegando ao Teu encontro. Como eu estou chegando ao Teu encontro. Rabasequete rababababás. Eu me chego a Ti, Pai, nos achegamos diante do Teu trono, com o coração partido, com o coração dilacerado, sofrendo, chorando, ramaci. Mas eu descobri, eu sei que o melhor lugar para eu estar é nos Teus pés, Pai. E eu te agradeço, Pai, pela salvação.
Eu te agradeço por teres me escolhido, Pai. Eu te agradeço por teres me buscado, Ribrazarabos. Eu te agradeço, Pai, porque sem ti eu estava perdida, mas eu te encontrei, Rabros. E eu entrego tudo. Eu entrego os meus fardos, Rebros e Carabababás. Eu já não sou uma mulher cansada. Eu já não sou um homem cansado, Rabros e Candarabababás. Porque eu venho a ti, eu me chego a ti, Rebros, Arabos, Zerandaramas, Sukurienderebas, Zekete Rabros e Calababababas, Yes, Arababababos, Zeremandaramamas, Jesus, Andaramas, Zorololololo, Ricarendereraras, Zirandaramas, Socorro, Ricalababos, Eramas, Yes, Espírito Santo de Deus. Eu não te abandono, não. Eu não te deixo, eu não te largo. O pecado não domina a minha vida. O pecado não me domina, Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por teres dado o teu filho, o teu único, o teu unigênito, para que eu tenha vida e vida com abundância. Yes, eu te agradeço pela minha salvação. Eu te agradeço, Jesus, o bem mais precioso que eu tenho, Ramazei. Não há prazer maior do que o prazer de eu saber que eu estou salva, Rima Socorro Brosanderai. E Ramamamamas, e Calabose que te rebrosandara, e Rabase que te rebrosindaramayes, e Ararararararararisi Cataros, e Ramassuriende rebrosi calabos. Yes. Eu me dispo de ti, eu me dispo de mim, Espírito Santo. Eu deixo tudo que não provém de mim. Eu diminuo. E tu cresces em mim, aleluia. Yes, arras. Tu cresces, Espírito Santo de Deus. Tu cresces, arranderemos. E arrecalabos. E eu vou no mais profundo de te conhecer, no mais profundo da intimidade, no mais profundo, Raz. Yes. Sim, Senhor, Rabros. Yes, Rababababas. Eu robozirababos, rebalamas. Zoro kolobozi katarabras, yendaramazu kuriete rababos, ya kalabos eremamamamas, yos ya yeramanes, yeramamamamamamamama, yondolomosi kandaramasu yelabas. Yes, sim, Jesus, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Ramasukuriete rabras, locotorobrosi candaramamas, e rabrosi que te levaus robos sandaramai. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Shalom Adonai. Boa noite. A paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, és muito bem-vinda ao programa Dias Melhores com Pastor Nício. Compartilhe essa live, compartilhe com os teus amigos do WhatsApp, compartilhe com os teus amigos do Facebook, coloque aí um gosto. Está passando o número do WhatsApp em que tu podes mandar o teu pedido de oração. Podes também compartilhar conosco o teu testemunho, porque quando tu contares o teu testemunho, uma vida será edificada. Uma vida será restaurada. Então partilhe conosco o teu testemunho, amém? Pode mandar o teu pedido de oração. Se tiver alguma dor na alma, alguma dor física, emocional, algum problema espiritual, algum problema que tu queres resolver, falta de emprego, uma porta aberta na universidade, nada é impossível para Deus. Deus tem dias melhores para a tua vida. Deus tem coisas grandes para ti. Daqui a pouco o homem de Deus estará vindo com uma palavra que será um rema para a tua vida. Deus tem dias melhores com o Pastor Nício. Amém? Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito,
a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você, pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé, dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo, dias que desafiam a paz de espírito, dias que desafiam a alegria, dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva dias melhores com Pastor Nézio. Aleluia, aleluia, paz do Senhor para a sua vida, paz do Senhor, graça e paz a todos. Dias melhores com o Pastor Nézio já está ao ar, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aí do outro lado, esperando, ansioso pela palavra do Senhor, pelo toque do Espírito Santo, pela visitação de Deus em sua casa. Também para nós é sempre uma alegria. Estamos aqui do outro lado para trazer a palavra do Senhor e dividir com você o que Deus tem feito em nossas vidas, em nossa igreja, no nosso meio. Aleluia! Deus abençoe você. Compartilhe esse tempo, compartilhe esse programa com os seus contatos. Isso é muito importante para nós e para todos quantos vão ter acesso a essa mensagem. Amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um programa Dias Melhores com o Pastor Nézio. Aleluia! Glória a Deus! Você pode também enviar o seu pedido de oração, caso tenha alguma necessidade espiritual, física, emocional, sentimental, financeira. Envia para nós o seu pedido, estamos aqui para lhe ajudar. Nós temos uma rede de intercessores que estão preparados para te ajudar espiritualmente no nome de Jesus. Amém? A todos, mais uma vez, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Esta semana nós estamos a falar sobre os 5 fatores da salvação e estamos a fazer uma sequência. É uma semana especial, estamos a fazer uma espécie de seminário, uma espécie de curso, uma espécie de escola para conhecermos os fundamentos e as bases da salvação. Amém? Então, hoje nós vamos no 4º fator da salvação. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos iniciar a falarmos sobre o 4º fator da salvação. Nós iniciamos desde segunda-feira. Qual é o primeiro fator da salvação? Porque nós somos salvos, porque Deus nos ama, porque Deus é amor. Então, o primeiro fator da salvação é o amor de Deus. O segundo fator que falamos na terça-feira é a graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, né? E nós vimos que a graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa. Jesus é a graça de Deus para a humanidade. Aleluia! E ontem nós vimos o terceiro fator, que é a fé, e vimos como a fé é importante no processo da salvação e também no processo da nossa vida diária com Deus. Aleluia! Se você está assistindo hoje apenas, você pode, aí mesmo na nossa página do Facebook, procurar as outras mensagens para poder entender o contexto desse tema, ok? E também, tão logo encerramos essa live, essa mensagem também já vai estar no nosso canal do YouTube. Você também pode nos seguir a partir do canal do YouTube. Amém? Deus abençoe e glória a Deus por isso. Vamos lá. Então, hoje, qual é o 4º fator da salvação? O que também influencia na nossa salvação? O 4º fator da salvação que vamos falar hoje é o arrependimento. Uau! Diga arrependimento. Então, veja, na salvação, na doutrina da salvação, envolve 5 fatores. Até aqui estamos a falar do 4º fator. Primeiro, o amor de Deus.
Segundo, a graça de Deus. Terceiro, a fé em Deus ou a fé em Cristo, a nossa fé em Jesus. Nós temos que crer, temos que ter fé para ser salvo. E um dos fatores também importantes na nossa salvação é o processo do arrependimento. É muito importante. Eu sempre tenho dito que o arrependimento é que começa a produzir a salvação em nós. Quando nós experimentamos o amor de Deus e experimentamos a graça que é Jesus, o passo a seguir é o arrependimento. Depois que nós cremos nesse Jesus, então o que vai acontecer em nós é um processo de arrependimento, ok? Então, o arrependimento é a porta para um novo tempo, é a porta para uma nova vida, para uma nova natureza em Deus. Eu estou a te passar assim, realmente um procedimento, um processo completo de como é que você foi salvo. Eu disse ontem que tudo isso acontece ao mesmo tempo e nós estamos aqui apenas de forma didática, metódica, separando para você compreender o que é cada coisa que compõe a salvação. Amém? É um privilégio. Deus nos deu realmente esse tempo para nós nos aprofundarmos mais a respeito do poder da salvação que em nós opera. Então, uma das coisas que está incluso ou que ativa essa salvação, que abre a porta para a salvação, é o arrependimento. E, obviamente, o arrependimento é um processo que inicia no homem, que acontece no homem. O amor está em Deus, a graça também é em Deus. Agora, a partir da fé e até os três fatores que nós vamos ver, o último amanhã, já acontece no homem, ok? Então, o arrependimento faz parte ou é a porta de entrada para esse novo tempo com Deus. Amém? Ok, então nós vamos colocar algumas bases aqui, como nós já temos feito. Então, rapidamente, vai lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, para nós embasarmos para nós embasarmos essa questão do arrependimento. Então, Atos capítulo 2, versículo 37 a 38. Diz assim: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui fala do contexto da pregação de Pedro, logo que foram cheios do Espírito Santo lá no Pentecoste, e ele estava pregando de forma muito audaciosa, muito corajosa, muito forte. E aí essa mensagem foi tão poderosa, tão profunda, tão reveladora, que as pessoas ficaram pasmados. E os que estavam lá então disseram: Pedro, o que vamos fazer? Então Pedro fala: arrependei-vos e credes em Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Amém? Então estamos vendo aqui que o arrependimento nos liga à salvação a Deus, ok? Também vai lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar. O que ele pregava? Ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então veja que toda vez que a mensagem da salvação vinha, logo a seguir tinha que acontecer o processo do arrependimento por parte do homem.
Então o arrependimento marca realmente a mudança. O arrependimento é a porta. É muito bom termos o amor de Deus, é muito importante nós termos a graça, mas para que as coisas comecem a acontecer, é importante realmente o arrependimento por parte do homem, ok? E por último, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Um versículo muito famoso que nós já conhecemos. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então, nós colocamos aqui as bases e agora vamos entrar no conceito do arrependimento. O que é arrependimento? Né? Essa palavra arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia. É uma junção de duas palavras, que é meta, que significa depois ou além, e noia, que significa pensamento ou intelecto. Ou seja, como nós já conhecemos, arrependimento, que é metanoia, significa mudança de pensamento, mudança de intelecto. Ou seja, então, o que é arrependimento? É mudança da forma como você pensa. Por isso é que Romanos 12 vai falar, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou transformai-vos pela forma como vocês pensam. Então, o Evangelho é um novo pensamento. O Evangelho é uma nova realidade. Então, quando você renuncia a uma forma de pensar, uma velha forma de pensar, e abraça a nova forma, que é o Evangelho, então esse processo chama-se arrependimento. Amém? Ok, estamos ainda só a conceituar sobre essa palavra. Então vamos lá. 4 conceitos bíblicos sobre o arrependimento, ok? Isso aqui não é uma pregação, é um tempo mesmo de colocar bases mesmo, bases na tua fé cristã. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente, ok? Então hoje você vai conhecer sobre o poder do arrependimento. A gente ouve muito, eu me arrependi, eu me arrependo, irmão, já se arrependeste? Mas o que é isso? Então aqui o pastor Nésio está te dando realmente essa aula sobre o poder do arrependimento e como é que ele acontece em nós. Amém? Então, coloca aí 4 conceitos bíblicos sobre o arrependimento. Primeiro, arrependimento significa voltar o nosso pensamento a Deus. É o que eu já acabei de falar. Então, arrependimento significa renunciar um velho pensamento, que vamos ver aqui, e voltar, ou dar uma volta e abraçar os pensamentos de Deus. Isso é arrependimento. Às vezes a pessoa começa a levantar as mãos e começa a reconhecer a Deus, começa a entrar, a abraçar as verdades de Deus. Isso é arrependimento também. Você está a reconhecer que os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os teus pensamentos. Isso é arrependimento. Ele acontece quase sempre, toda hora, e às vezes nós nem damos conta. Ok? Então, o que é arrependimento? Significa voltar o nosso pensamento a Deus. Ok? Segundo conceito muito importante a respeito do arrependimento é entender por que precisamos de arrependimento. Esse é um conceito muito importante. Por que eu preciso de arrependimento? Então,
porque todos pecaram. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, o que vai dizer? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que todos precisam de arrependimento. Todos pecaram, todos falharam, estão separados, estão distantes de Deus. Então precisam se voltar para o pensamento de Deus. Isso é arrependimento. Por que eu preciso de arrependimento? Porque você é pecador. Querendo você ou não, a sua natureza é pecaminosa. Amém? E segundo, por que precisamos de arrependimento? Porque não há nenhum justo sequer. Por que nós precisamos de arrependimento? Porque nós precisamos se arrepender? Porque na face da terra não há nenhum justo sequer. Ok? Anota aí esse texto, nós não vamos ler. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10 fala sobre isso. Porque não há nenhum justo sequer. Amém? Por que nós precisamos nos arrepender? Terceiro, porque nossas obras não podem satisfazer a justiça de Deus. Romanos 3, no mesmo Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz assim, Romanos 3, 19 e 20, diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo dela, o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos nós somos condenáveis diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dela pelas obras. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, ninguém pode ser justificado pelas obras. Ou seja, as nossas obras, por mais boas que elas sejam, por mais perfeitas que elas sejam, ainda assim, diante de Deus, não são suficientes para agradar o Senhor. Por isso, nós precisamos de arrependimento. Porque as nossas obras são impuras, são falhas. Desde os nossos pensamentos até o que nós fizemos, carecem da misericórdia de Deus. É por isso que todos precisam de arrependimento. Porque as nossas obras são impuras. Oh, aleluia! Amém? Então, terceiro conceito sobre arrependimento é que, apesar de o arrependimento ser a porta para a salvação, arrependimento não deve ser o centro da pregação, mas sim Jesus Cristo. Esse conceito é muito importante. É muito importante para o contexto da igreja. É por isso que muitas pessoas não conseguem se firmar na igreja. Porque o que eles têm na mente? Ah, lá só condenam, tem, quer dizer, a forma como a gente lida com as pessoas é muito severa. Não, tem que se arrepender. Você, sim. Só que o homem em si não tem condições de se arrepender se isso não for obra de Deus. É por isso que o arrependimento não é a primeira mensagem. A primeira mensagem é Jesus Cristo, é o amor de Deus, é a bondade de Deus. Esse é um conceito muito importante. O arrependimento faz parte do processo de alcançar a salvação, mas Jesus é a salvação. Isso é muito importante. Ou seja, é o Espírito Santo que provoca o arrependimento em nós. Por isso, antes de pregar o arrependimento, prega a Jesus. E eu quero aqui te mostrar alguns casos. Por exemplo, Pedro, lá no mesmo Atos que nós lemos, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, fala do contexto da pregação de Pedro. Em nenhum momento Pedro fala sobre arrependimento. Só no versículo 37 é que, depois das pessoas ouvirem a respeito de Jesus, da bondade de Deus, do amor de Deus, do que Deus tem para essas pessoas, é que eles perguntam: então, irmão Pedro, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? É aí onde ele entra: arrependam-se.
Ou seja, o arrependimento não é a primeira mensagem. O arrependimento deve ser sempre a segunda mensagem. A mensagem do Evangelho é o amor de Deus. Aleluia! Você consegue me entender? Isso é muito importante. Não temos que ter medo para ir para Deus. É por isso que muitas pessoas se sentem condenadas. Porque a igreja, porque a instituição, você é pecador, você tem que se arrepender, senão não vai para o céu. Você é pecado, você pecou, você não sei lá o quê. Essa é a mensagem que mais sai da nossa boca. É por isso que muitos não conseguem realmente chegar até Deus. Filipe também, o mesmo caso. Lá em Atos capítulo 8, você pode anotar aí, Atos capítulo 8, versículo 5. Atos capítulo 8, versículo 5. Atos capítulo 8, versículo 5. Vai dizer assim, versículo 5. Atos capítulo 8, 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. Versículo 12 também vai dizer assim. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus, acerca do amor de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Então nós precisamos, como igreja, como líderes, como comunidades, entender que a primeira mensagem que está no centro não é o apontar, não é a condenação, mas sim o amor. É o amor que vai provocar no homem a necessidade de se arrepender. Está me entendendo? Yes. Não é possível produzir arrependimento sem ouvir a bondade de Deus. A religião aponta, acusa, obriga. Mas o reino, o evangelho não faz isso. Amém? Glória a Deus. E por último, sobre esse conceito a respeito do arrependimento não ser a primeira mensagem, e sim a segunda, é que a conversão genuína é o casamento da fé num Deus santo com a convicção de um pecador arrependido. Yes, isso aqui é conversão. Eu sou convertido porque eu me converti naquela igreja, porque eu levantei e falei, arrependo dos meus pecados. Mas não entendeu nada a pessoa. Não tem convicção de nada. Não produziu nada em seu espírito. Não está convertido. O que é conversão? Conversão é o casamento entre a realidade do amor de Deus, a fé no amor de Deus, com a convicção de um pecador arrependido. Quando eu realmente entendo que Deus é amor e eu aceito esse amor, recebo esse amor em meu coração, confio nesse amor, tendo a consciência de quem eu sou, de que eu sou pecador, porque todos pecaram, ainda que eu seja bom, ainda que eu seja ético, ainda que eu seja uma pessoa que ajuda os outros, nada disso vai me salvar. Então, quando você tem essa convicção de que você é um ser pecador, mas você agora começa a produzir a necessidade de mudar. Isso é conversão. Isso é conversão. É a ligação entre a fé no amor de Deus, na bondade de Deus, com a consciência e a convicção de um pecador arrependido. Amém? Então, o que é conversão genuína? Porque muita gente está na igreja, dizem que são convertidos, mas não são convertidos. As suas obras mostram que não são convertidos. E às vezes não é porque ele não quer, é porque não entendeu. Não entendeu. Amém? Então isso é muito importante. Agora, na prática, como é que funciona o arrependimento? Pastor, como é que funciona na prática o arrependimento? Então vamos lá. Então, primeiro eu falo sobre o que não é arrependimento. O que não é arrependimento? Para nós entendermos a prática do arrependimento no nosso dia a dia, primeiro vamos entender o que não é arrependimento no nosso dia a dia. Então, número 1, arrependimento não é remorso. Tem muitas pessoas que não se arrependeram, estão com remorso.
Ok? O que é remorso? É aquela sensação de se sentir, de estar envergonhado, de se sentir culpado, mas que não abre mão do benefício do pecado. Está me entender? Yes. Então tem muitas pessoas que quando vão na igreja não estão arrependidos. Eles na verdade têm estão cheios de remorsos. Então é uma linha muito fina. Então arrependimento não é remorso, não é medo de alguma coisa. Arrependimento também não é peso de consciência. Muitos vão na igreja porque têm peso de consciência. Já matou, já adulterou, já roubou, já feitiçou os outros. Então ele vai por causa do peso da consciência. Isso não é arrependimento. Isso não vai gerar mudança na pessoa. Então arrependimento não é remorso. Não é se sentir envergonhado, se sentir que não preciso pagar isso, mas no fundo você não está disposto a abrir mão do pecado, não está disposto a deixar aquele benefício. E também arrependimento não é peso de consciência. Pastor, é verdade. Não. Isso não é arrependimento. Você está com peso de consciência. Arrependimento também não é sentimento de culpa. Eu mesmo sou culpado. Oh Deus, eu sou culpado. Tem tanta oração que Deus fala assim, mas que oração é essa? Meu Deus, eu fico vendo assim, sabe? O Evangelho, as pessoas. Estamos muito distantes do entendimento da natureza do reino de Deus. Estamos muito distantes. Tem muito isso. A forma de viver, a forma de orar, a forma de falar, aquilo é mais uma prática de alguém que se sente culpado. Arrependimento não é se sentir culpado. Ok? Arrependimento também não é choro. Você entra no culto, o louvor está lá mesmo, está no ponto mesmo. E a pessoa, não que nós não podemos chorar. Não, muito pelo contrário, a gente se derrama na presença. Mas tem uns choros aí. Deus tem misericórdia. E você fala, meu Deus, como está arrependido? Só está a chorar. Não, arrependimento não é choro. Não é chorar. E aqui em Angola, nos nossos cultos, mighty God, mighty God. Arrependimento não é choro. Não é o fato de você estar a chorar que Deus vai te ver como arrependido. Não. Ok? E, por último, arrependimento não é imposição. Ninguém nos obriga a se arrepender. Arrependimento é um convite. Ok? Em Mateus capítulo 9, versículo 12 a 13, rapidamente, Mateus capítulo 9, você pode ir lá comigo, Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13, diz assim: Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aqui fala do contexto de Jesus estar a comer com os publicanos. Aqui foi na chamada de Mateus. E aí os fariseus viram, olha só, ele está a comer com os pecadores, com os publicanos. E ele diz que Jesus, ouvindo isso, falou: olha, eu não vim para os que se sentem sãos. Eu não vim para os que se acham que são perfeitos. Pelo contrário, eu vim justamente para esses mesmos, para os doentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou: eu vim para aqueles que realmente querem se arrepender. E eu nem vou obrigar, eu não estou obrigado. Porque é um convite, eu vim chamar. Vem quem quer. Aceita quem quer. Porque a salvação é para aqueles que realmente sentem essa necessidade.
Se você acha que não precisa, amém. Isso é contigo. Jesus não veio obrigar ninguém. Ninguém tem que te obrigar a ir na igreja. Ninguém tem que te obrigar a levantar as mãos. Ninguém tem que te obrigar a confessar Jesus. Você faz porque você sente que Deus é um Deus bom e você é um pecador que precisa do novo pensamento em Deus. Uau, 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 uau. Amém? Então, ok. Agora, o que é arrependimento? Então, nós vimos o que não é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é peso de consciência, não é se sentir culpado. Arrependimento não é também choro. Não é a quantidade de lágrimas que você derrama que diz que você está arrependido. Não. E arrependimento também não é imposição, não é uma obrigação, é um convite. Amém? Então, o que é arrependimento agora? Arrependimento é reconhecer que Deus é bom. Uau! Você pode não falar nada, mas se você, em teu interior, você reconhece e contempla a bondade de Deus. De manhã você acordou, está na tua cama, sentado, e você começa a interiorizar o Senhor e fala, Deus, como Tu és bom. Isso é arrependimento. Isso é reconhecer que Deus é tão bom. Isso é arrependimento. Veja como isso é passa tão desapercebido no nosso dia a dia. Então, o que é arrependimento? É reconhecer que Deus é bom. O que é arrependimento? É aceitar o amor de Deus. É estar aberto para realmente ser convencido de que Deus é amoroso. O amor é que nos leva ao arrependimento. Se você não aceitar que Deus é amor, você não pode experimentar o arrependimento. Por isso que eu falei, o arrependimento não é o centro. Ele faz parte da salvação. Mas a primeira mensagem é que Deus é bom. A primeira mensagem que vai me levar ao arrependimento é que Deus é cheio de amor. Ele me amou, por isso Ele me salvou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, que se arrependa e tenha vida eterna. Então, antes de você se arrepender, você tem que conhecer o amor. Então, o que é arrependimento? É reconhecer que Deus é amoroso demais. Deus não tem o pior para mim. Deus não tem o pior para você. Deus tem o melhor para você. Deus te amou tanto. Antes mesmo que você nascesse, Ele já te amou. E Ele te atraiu com as cordas de amor dEle. Aleluia. O que é arrependimento? Que nós já falamos lá em Romanos 12. É mudança de pensamento em relação ao que Deus é e tem para mim. E o que tem para mim. O que é arrependimento? É uma mudança radical nos meus pensamentos em relação ao que Deus é e o que Ele tem para mim. Sabe, você precisa radicalmente mudar os teus conceitos em relação a Deus. Ainda que isso pode não se ver ainda que você não exteriorize isso, mas o fato de você realmente começar a mudar os teus pensamentos em relação às verdades de Deus, isso é arrependimento. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Pensamento em relação a quê? Em relação a Deus, em relação ao que Ele tem para mim, em relação aos seus propósitos. Amém? O que é arrependimento? Arrependimento é aceitar a nova natureza em Cristo. Aí você marcou o arrependimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que diz? Nova criatura são todos aqueles. As coisas velhas, aqueles que creem em Jesus, pois as coisas velhas já passaram, a Escritura se fez novo. Então, quando você aceita a nova natureza em Cristo, você aceita os novos pensamentos em Cristo, isso é arrependimento. Amém? Glória a Deus. E por último, o que é arrependimento? É dizer não ao pecado. É dizer não à minha voz carnal. É dizer não ao diabo.
e sim a Deus e aos seus propósitos. Quando é que eu estou a praticar um arrependimento constante? Porque arrependimento não é só você ir lá e confessar no padre, confessar no pastor. Isso não é arrependimento. Por isso que eu falei, às vezes isso passa mais remorso do que outra coisa. Sentimento de culpa do que outra coisa. Não. Arrependimento não é essa urgência, essa necessidade de correr porque preciso ir contar o que eu fiz. Não. Arrependimento é antes. É quando você escolhe não dar lugar ao pecado. Isso é arrependimento. Mighty God. É quando você diz não à minha vontade carnal. Isso é arrependimento. Isso é escolher o que Deus tem para mim. Arrependimento é dizer não ao diabo. Não àquilo que me alicia a pecar contra Deus. E arrependimento é dizer sim a Deus. É corresponder com Deus e com seus propósitos. Aleluia! Glória a Deus. Eu amo muito essa frase de Martinho Lutero, o grande reformador da igreja. Diz assim, então, Martinho Lutero dizia assim: Senhor Jesus, eu sou o teu pecado e você é a minha justiça. Uau! Eu sou o seu pecado e você é a minha justiça. Isso é arrependimento. Isso é uma mudança de conceito de vida. Eu estou a te levar, assim, num nível, sabe, muito mais profundo, muito mais vivo e prático em relação ao Evangelho. Receba isso em teu coração em nome de Jesus Cristo. São verdades, são tesouros isso. Isso é tesouro. Amém? Então, só para você ter ter noção do que nós estamos aqui a falar sobre arrependimento e remorso. Por exemplo, anota aí, Mateus capítulo 26, versículo 69 a 75, vai falar sobre o arrependimento de Pedro. Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que depois que o galo cantou, depois que o galo soltou a voz, a Bíblia diz que Pedro se lembrou. Anota aí, Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Diz que Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. E ele saiu dali e foi e chorou amargamente. Chorou amargamente. E você vê que lá em João, no final, lá em João 21, ele aceita ser corrigido por Jesus. Jesus confronta ele e ele aceita o perdão de Jesus. Isso é arrependimento. Mesmo tendo falhado, ele não fugiu de Jesus. Ele enfrentou. Ele reconheceu que estava lidando constantemente com um Deus muito puro. E ele era pecador. E remorso é o quê? É o que Judas fez. Nós aqui não vamos ler mais. Anota aí, Mateus 27, também de 1 a 5. Mateus 27, de 1 a 5, vai falar sobre Judas. Quando viu que Jesus realmente não tinha mais volta para ele, porque Judas pensou que Jesus ia conseguir se desdobrar, né, lá com os soldados, ia conseguir fugir. E ele ia ficar com as 30 moedas. Só que realmente Jesus foi preso. E ele viu que Jesus já começou a ser maltratado ali, que ele se sentiu o quê? Culpado daquilo. Só que ele, assim, ele quis resolver nele mesmo. O que ele fez? Ele disse que ele foi e se suicidou. Isso é remorso. Remorso é quando você quer buscar justiça própria. Remorso é quando você acha que pelas tuas forças você pode consertar o teu erro. Não. Você não pode consertar o teu erro se não for Deus a consertar. É lógico que o processo de arrependimento começa em nós. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda a entendermos e avançarmos no arrependimento. E o arrependimento só acontece quando eu realmente ter a consciência que Deus é bom. Porque eu preciso me arrepender para me relacionar com esse Deus bom. Então, Pedro se converteu, se arrependeu de verdade. Mas Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. Por isso que ele se suicidou.
se enforcou. Amém? Ok, para nós começarmos a encerrar, rapidamente quero te falar sobre situações que inviabilizam o arrependimento. São dicas muito simples, muito práticas, que têm respaldo bíblico e que você pode, assim, digerir com muita facilidade. Isso é muito bom. Eu amo esse tipo de ensino. Apesar de serem assuntos tão complicados, às vezes na Bíblia, tão doutrinários, tão profundos, mas na verdade o coração disso é simples. O reino de Deus é simples. Jesus falou, os meus mandamentos são simples, não são penosos. Então é uma graça para mim poder trazer para vocês num jeito muito simples, descontraído. Amém? Então, sinais que demonstram situações que inviabilizam o arrependimento. Primeiro, não crer no perdão de Deus. Quando você não confia no perdão de Deus, você inviabiliza o arrependimento em você. Simples assim. Quando você não tem fé que Deus te perdoou, que Deus está te perdoando, você inviabiliza o teu processo de viver em arrependimento. Então, não crer em Deus também é uma questão que pode inviabilizar a frutificação do arrependimento. Tá? Segundo, não se ver como único. Sabe aquela famosa frase? Todos também erram. Todos erram. Não é só eu que erro. Isso inviabiliza o arrependimento em você. Quando você não se vê sozinho, porque, olha, uma coisa muito profunda no Evangelho é que Deus, quando ele vem corrigir, Ele não generaliza. Deus é muito pessoal. Então, se você está sentindo arrependimento, é com você, ainda que os outros também estão a falhar. Você tem que sentir como se você fosse o único na face da terra que é pecador. Não diga, todos também erram. Então, quer dizer, você alivia a tua culpa. Isso inviabiliza o arrependimento. Ok? Então, não se ver como único e achar que não, todos também falham, isso pode inviabilizar ou inviabiliza realmente o processo do arrependimento em você. Ok? Terceiro, colocar a culpa nos outros também inviabiliza o arrependimento em nós. Colocar a culpa nos outros. Adão colocou a culpa na Eva. Foi ela. A culpa é sempre nossa. Amém? E, por último, o que inviabiliza o arrependimento? O auto-justificar-se. Está se justificar. O autocomiserar-se. Também isso inviabiliza o arrependimento. Amém? E, para nós encerrarmos, os resultados do arrependimento verdadeiro em nossas vidas. Quais são, pastor, os resultados do arrependimento? Quando eu me arrependo, o que eu posso experimentar? Número 1, a salvação. Quando você se arrepende de verdade, você começa a experimentar uma conexão de volta com o Pai. Você se liga com Deus. Então, o primeiro resultado de uma vida de arrependimento é a salvação em Deus. Segundo, o resultado do arrependimento, perdão e comunhão com o Espírito Santo. Nós começamos a ter comunhão plena com o Espírito Santo, conforme diz lá em Atos capítulo 2, que nós já lemos. Pedro falou, arrependei-vos, credes em Jesus Cristo, para receberem perdão e sejam cheios do Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos de verdade, o Espírito Santo vem sobre nós e começa a nos ungir e a nos capacitar. Uma vida cheia e gloriosa do Espírito Santo é resultado de uma vida arrependida. Amém? E o que nós experimentamos como resultado do arrependimento verdadeiro? Conhecimento das verdades do reino de Deus. Você começa a ter acesso às verdades de Deus. Quando você realmente tem uma vida arrependida, você começa a ter acesso às verdades de Deus. O Espírito começa a te revelar versículos que você nunca havia entendido. Você começa a ter acesso nos tesouros da palavra. Ter acesso nos tesouros da palavra é resultado
de uma vida arrependida. E por último, o que nós experimentamos com o arrependimento? As recompensas, as bênçãos de Deus. Às vezes você quer bênção, tanta coisa que você quer, e esquece que muitas das vezes essas coisas estão muito ligadas a uma vida de arrependimento. Uau, uau, uau! O arrependimento é chave, é fundamental para uma vida gloriosa em Deus. Quando você reconhece que Deus te ama e você crê em Jesus e tem fé, o processo que vai acontecer em você é uma vida arrependida. O arrependimento não é só palavra. Arrependimento é um processo, é um comportamento, é um estilo de vida. É reconhecer que Deus é bom e você é pecador, por isso carece diariamente de estar conectado com o Pai através de uma mentalidade nova, de um pensamento novo, de renunciar o pensamento carnal, o pensamento velho e aceitar os pensamentos de Deus. Amém? Então, encerramos aqui o quarto fator da nossa salvação, ok? O quarto fator da nossa salvação é o arrependimento em Deus. Aleluia! Espero que realmente essa ministração tenha te abençoado, tenha sido muito esclarecedor para a tua vida cristã em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu volto para orar por você. Fique ali, não saia e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Na caminhada da vida, tem coisas que Deus nos dá para que possamos aprender. E tem coisas que Deus só nos dá quando nós aprendemos. Vivemos na esperança de dias melhores, dias de paz, dias de vitórias e conquistas. Fale conosco pelo WhatsApp, envie o seu pedido de oração e partilhe o seu testemunho. Convido-te a celebrar conosco o que Deus tem feito em sua vida. Não esqueça de curtir e partilhar a nossa página Geração Church no YouTube e Facebook. Já a seguir, o momento de oração de fé com o homem de Deus, Pastor Nésio. O poder da cura em nome de Jesus. Senhor, toca nesta vida. Glória a Deus, aleluia. Já estamos de volta para essa parte final da oração da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos orar, nós queremos abençoar a tua vida. Amém. Sabemos que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, na tua vida. E eu creio que Deus vai ainda operar também nessa noite em tua vida. Aleluia. Amém. Sim. Glória a Deus. A irmã Luzia José tem nos acompanhado nas últimas 3 semanas do Brasil. Ok. E ela, no início dessa pandemia, ela perdeu o emprego, porque a loja onde ela trabalha fechou por falta de verbas. E ela diz que tem sido ministrada, tem aprendido que Deus nos dá as coisas consoante as prioridades dele para nós. Uau. Ela diz que graças ao pastor Nésio. Uau. E ela testemunha que na segunda-feira, na hora que ela preparava para assistir o nosso culto, alguém bateu a porta na casa dela. Uau. Ela diz que não sabia se ia comprar roupas para o filho, porque o filho está carenciado de roupas de frio. E naquele mesmo dia, bateu a porta uma irmã que levou-lhe um saco de roupas de frio para o filho. E ainda um envelope. A provisão de Deus. É uma benção. Ela está muito feliz. Ela diz, ela acredita que ainda vai testemunhar muito. Glória a Deus. Tem aprendido muito com o nosso programa. Tem sido uma benção na vida dela. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Luzia José. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu testemunho. Que bênção, que bênção. O Senhor realmente cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida do seu filho. E pode ter certeza, quanto mais você buscar a palavra, quanto mais focar realmente a palavra e confiar nos cuidados do Pai, você verá muito mais milagres em sua vida. Amém? Deus abençoe e eu declaro muito mais avanço, muito mais milagres em sua vida para a glória do nome de Jesus. Amém? Ok, nós queremos orar, queremos encerrar o programa com a oração da fé. Amém? Levanta as suas mãos aí onde você está e declare comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela revelação da tua palavra. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu me arrependo, não só como um sentimento de culpa, mas como uma declaração de fé. Eu entrego a minha vida a ti
E eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, abençoo a tua vida espiritual. Em nome de Jesus Cristo, receba a paz e receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, você que teve um dia aflito, um dia cheio de sentimentos complicados, estás desanimado, desanimada, em nome de Jesus, receba a paz do Senhor, receba a visitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus tem mais para você, Deus tem o melhor para você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Declaro cura em seu corpo. Declaro realmente um avanço em tua vida. No nome de Jesus Cristo. Seja qual for o problema, qual for a aflição emocional, agora mesmo nesta hora, receba o refrigério do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, diga amém e graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E amanhã estamos de volta. Não esquecendo, amanhã às 23 horas temos a vigília com a nossa pastora Ana. Vai ser uma bênção. Amanhã nós voltamos a falar sobre a vigília que vai acontecer com a pastora Ana. Deus abençoe, fique na paz e até amanhã. Um grande abraço. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito, a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você, pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé, dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo, dias que desafiam a paz de espírito, dias que desafiam a alegria, dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva